A Rádio Voz do Coração Imaculado apresenta o programa Verdades da Fé, com o Padre Sávio. Gostaria de cumprimentar os nossos ouvintes da Rádio Voz do Coração Imaculado, aqui no programa Verdades da Fé. Nós estamos falando sobre o credo, fazendo um estudo sobre o credo, e estamos no Creio na Santa Igreja Católica. Então, agradeço a audiência e gostaria de convidar aos nossos ouvintes a fazermos uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, Maria, Mãe admirável de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, Maria, esposa fidelíssima de Deus, Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio na Santa Igreja Católica. Quando dizemos isso, devemos entender que a Igreja Católica é uma instituição visível, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, e a finalidade é a educação dos homens e levá-los ao céu. É a santificação dos homens. E nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18 e seguinte, diz: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, nosso Senhor Jesus Cristo escolhe a São Pedro como o primeiro Papa, e assim a continuidade dos Papas durante esses 2000 anos. Então, nós temos a sucessão apostólica. Temos Lino, Cleto, e adiante vai todos os papas. Há protestantes que dizem que a igreja só surgiu com Constantino no ano 300 e pouco. Mas é uma mentira. Exatamente onde é que estava a igreja antes? Onde é que estava como é que nós sabemos qual é a Bíblia que nós aceitamos? Foram os primeiros séculos. Tivemos São João, viveu até o ano 110. Depois teve como discípulo São Policarpo. E temos então uma continuidade de santos padres que dão testemunho de que era a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo na salvação dos homens. Então, a Igreja Católica é o reino de Deus aqui na terra. A igreja justamente é a mãe dos cristãos. Nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros do céu, pelo sacramento do batismo. E então, a igreja, como nossa mãe, educa-nos para o céu, exercendo assim o ministério de Cristo no ensinamento doutrinal, as verdades da fé, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quer dizer, nosso Senhor dá a garantia que a igreja estará sempre, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, nosso Senhor
nos mostra a sua doutrina. Então, o ministério doutrinal tem o sacerdotal dos sacramentos e o pastoral da educação moral dos fiéis. Então, é como uma mãe que cuida dos seus filhos. E temos então a nosso Senhor Jesus Cristo, que é o chefe da Igreja Católica. Só tem sentido a Igreja em função de nosso Senhor Jesus Cristo. Então temos a nosso Senhor Jesus Cristo, a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, seja através da Sagrada Escritura, seja no magistério e seja na tradição. E o representante de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra é Pedro, é o Papa. Então, é o Papa que é o chefe da igreja, constituído por nosso Senhor. E ainda dá a função para ele. Quando nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitado, pergunta a São Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Entrego a chave do reino dos céus, e muitas vezes honrou com distinção particular. Dar-te-ei a chave do céu. O que ligarem na terra será ligado no céu. O que desligarem será desligado. Assim, São Pedro precede como chefe dos apóstolos e foi reconhecido como tal. Tendo São Pedro morrido, então, em Roma, como bispo de Roma, e o primado e o poder de Pedro passam sempre ao bispo de Roma. Por isso, os bispos de Roma exercem sempre na igreja o poder supremo e foram sempre reconhecidos como chefe da igreja. Então, nós dizemos, rezamos, professamos a nossa fé, dizendo: creio na Santa Igreja Católica Apostólica, vinda na época dos apóstolos, com a sucessão apostólica, e romana, porque o chefe da igreja está em Roma, seja para a igreja oriental, seja para a igreja latina, como ocidental, latina, como nós reconhecemos. E o bispo de Roma, como conseguinte, chama-se Papa, Sumo Pontífice, Sua Santidade, Santo Padre, Pai da Cristandade, Vigário de Jesus Cristo. Então, é o Papa, sucessor dos apóstolos. E o Papa tem no episcopado um primado de honra e de jurisdição suprema sobre toda a igreja. Antigamente, o Papa usava uma tiara pontifícia, que é pode dizer, uma coroa tripla, que era sobre o poder temporal, espiritual e mundial. Então, o Papa também é independente de todo o poder temporal, porque nenhum poder temporal possui a mais leve direito sobre a direção da igreja. Houve no passado influência da política, do poder temporal na igreja. Sim, essa sempre, infelizmente, sempre houve misturas. E assim também é misturas quando, por exemplo, se fala da Inquisição. Quem fazia a Inquisição era os estados, os países, os reinos. Apenas a igreja, vendo que havia tanto abuso, que fez o Santo Ofício. Então, aqueles padres da Inquisição, e também, infelizmente, como homens, também teve aqueles que usaram dessa autoridade, desse poder, e abusaram desse poder. Então, no lugar de fazer um bem, fizeram um mal. Mas isso nós vemos que é misérias que vemos
nos homens e não na Igreja de Nosso Senhor. O Papa é um doutor de todos os povos, que por direito divino deve ensinar a todas as nações as verdades da salvação. A sua autoridade estende-se a todos os povos e a todos os estados. Imagine, o Papa é responsável por todas as pessoas do mundo inteiro, aquele mais distante, e a responsabilidade da salvação e sua santificação. Mas como o Estado não tem o direito de intrometer nos negócios de outro Estado independente, igualmente não o pode ter para embargar a ação do Papa a respeito dos demais Estados. Pelo que o Papa, como mestre dos povos, não pode estar sujeito às leis de imprensa de uma nação, nem ter súdito de algum Estado. Houve no século passado, exatamente quando, imaginemos, aqui nós temos que pensar que a Itália era formada de reinos. Então, quando a gente pensa assim, hoje temos a ideia romântica de reinos e de rainhas, de princesas, mas cada região, então, era um reinado. E esses reinados tinham, então, sua independência. Depois teve a unificação dos Estados-reinos, que dá a formação da Itália. Mas Roma estava no meio ali, exatamente depois é feito o Estado Pontifício. Então, quando falamos do Vaticano, exatamente mostra a sua independência da Itália, apesar que o Vaticano, pode-se dizer, está na cidade de Roma, é distinto da cidade do Vaticano, de Roma, como cidade capital da Itália, e estando ela, então, como um país independente, que é o Vaticano da Itália. Mas exatamente dá a supremacia do Papa. Demais, o Papa, chefe do Supremo da Igreja Católica, convém que esteja em relação com todos os chefes do Estado, e por isso não pode estar sujeito a leis sobre reuniões ou autoridade de política de qualquer Estado. Então, por isso é importante que o Vaticano seja um país com autonomia, possuindo o Papa a direção suprema de um reino espiritual universal. Entra pelo menos em categoria dos soberanos temporais, porque sendo o espírito superior à carne, o chefe espiritual há de estar pelo menos na categoria de supremo chefe temporal, e, portanto, ter o direito de soberania. Imaginemos agora que teve a reunião da ONU. Ora, os países representavam, então, as suas regiões físicas. Temos, então, que seja aqui no Brasil, representante do Brasil, que seja o Lula, que representava a todos os brasileiros. Mas o Papa, então, mandando um representante, também vai representar os católicos do mundo inteiro. Então, que não é só dos brasileiros, dos americanos, franceses, dos africanos, da Oceania, da Ásia, mas do mundo inteiro. Esta soberania e a preeminência do Papa sobre os outros soberanos da terra foram até hoje reconhecidas pelos poderes políticos, que concede o primeiro lugar entre os embaixadores das nações, junto na corte, ao núncio de sua santidade, que é o chefe nato do corpo diplomático. Frequentemente, vezes se tem dirigido os soberanos ao Papa, nomeando o juiz arbitral em questões, exatamente como acontece agora quando o Papa Leão
XIV, se propõe a ser intermediário entre a Rússia e a Ucrânia. Exatamente dizendo, olha, aqui é um lugar neutro, onde se pode fazer as reuniões e tirar uma decisão para acabar a guerra. E até os usurpadores dos estados pontifícios, pela Lei de Garantias de 13 de maio de 1871, reconheceram a soberania do Papa. Os protestantes, os russos cismáticos e outros filiados em sociedades cristãs reconhecem que a suprema autoridade eclesiástica tem de ser independente e soberana, pelo que confere ao príncipe que tem a soberania temporal da sua nação. Se, segundo a declaração feita em 1815, então mais de 200 anos, pelos membros da Santa Aliança, Rússia, Áustria e Prússia, Jesus Cristo é o único soberano de todas as nações cristãs. E é preciso, por consequência, que o Papa, vigário de Cristo, tenha a soberania espiritual sobre todos os estados e príncipes cristãos. Pode-se dizer, o Papa não tem força para valer o seu direito, isso é, não possui poder executivo, não tem exércitos, como os outros estados, e por isso não tem verdadeira soberania, mas tem soberania moral. Exatamente, temos os guardas suíços. Interessante é saber que os guardas suíços são suíços, quer dizer, vêm da Suíça. São jovens que assumem a responsabilidade de uma guarda de proteção do Vaticano. Isso porque, no passado, o Vaticano, Roma, foi invadida. E para se proteger, os suíços, tomaram a frente e fizeram como soldados em defesa do Papa. Então, eles foram honrados de sempre estarem na defesa do Papa. Aquela roupa que nós achamos até muito interessante, sendo colorida assim, da guarda pontifícia, com amarelo, azul e no fundo vermelho, é uniforme antigo, ainda desenhado e colocado por Michelangelo. Então, se guarda essa roupa dos soldados, em que as cerimônias que é feitas, a promessa que eles fazem em relação a crer na Santíssima Trindade e na defesa do Papa. Mas esse exército é só como uma guarda de segurança. Não tem como invadir. O Vaticano não tem armas, não tem bomba atômica para defender um país. Ela tem apenas a autoridade moral. O Papa tem autoridade moral sobre os católicos, verdadeiros católicos, aqueles que ficam contradizendo e coisas do Papa, nem muitas vezes são católicos. Muitas vezes, pessoas que se dizem católicas, então, porque estão na igreja católica, mais ou menos, porque não frequenta. Quando um católico, um desses católicos, coloca, eu sou católico, e coloca M-A-S, mas não concordo com a igreja em relação ao aborto. Eu sou católico, mas não reconheço, não concordo com a igreja em relação ao comunismo. Eu sou católico, mas não concordo com a igreja em relação da união homossexual.
eu sou católico, mas não concordo em relação à igreja com isso ou com aquilo. Não, meu filho. Você está se enganando e mentindo para você e para os outros que você é católico. Você não pode fazer uma fé católica dependente de você, do seu jeito. A Igreja Católica tem uma doutrina, a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa doutrina, nem o Papa pode mudar. Muitas vezes o Papa pode atualizar e justificar com base no magistério, na tradição e na Sagrada Escritura, como deve ser reconhecido tal coisa. Tal consequência, então, do Papa não ter uma autoridade física, mas moral, é falsa de que ele não tenha uma grande autoridade. Confunde a força física com o direito. Quer se possa falar valer, quer não, um direito permanece sempre direito. Seria coisa triste e digna de selvagem que um direito deixasse de existir pelo fato de não poder vingar, senão pela violência. Então, a independência e a autoridade do Papa não está por uma força física, uma força de exércitos, mas pela sua força moral, está representando a nosso Senhor Jesus Cristo e como chefe da Igreja de nosso Senhor. Então, a independência temporal do Papa é reclamada pelo interesse de todas as nações. Se o Papa fosse submisso de algum chefe de Estado, tornar-se-ia facilmente ou pareceria um instrumento de suas mãos e poderia tomar decisões mais ou menos forçadas, prejudiciais aos interesses das outras nações. Então, o Papa tem que ter essa independência. Gostaria de homenagear o Santo Padre, o Papa Leão XIV, com a música O Hino Pontifício. Voz do coração imaculado, no ar para amar, no ar para amar. 11h28. Cristã
Estamos apresentando Verdades da Fé com o Padre Sávio. Jesus, Maria e José, eu vos amo, salvai almas. Estamos falando no programa de hoje sobre a Santa Igreja e como chefe da Igreja, o Papa. Então, estamos falando sobre o Papa e sua autoridade. E como o Papa tem um poder independente de todo o poder temporal, porque nenhum poder temporal possui a mais leve direito sobre a direção da Igreja. E a independência desse poder temporal do Papa é reclamado também pelos interesses das nações. Assim, se o Papa fosse submetido de algum chefe de Estado, tornar-se-ia facilmente ou poderia ser um instrumento de suas mãos e poderia tomar decisões mais ou menos forçadas, prejudiciais aos interesses de outras nações. Assim, entenderam os despotas de todos os tempos e forçando-se por alcançar domínio sobre o Papa. Isto teve uma vista Napoleão, quando tratou de levar o Papa e fazer seu súdito a Pio VII. Isso levando para a França. Também curioso como o Papa São Pio X, ele também não queria a interferência do poder temporal sobre a Igreja. Assim era
concedido anteriormente ao seu pontificado, que o imperador do Sacro Império Austríaco pudesse aprovar ou não o Papa. Exatamente teve um conclave, como agora tivemos para a eleição do Papa Leão XIV, em que esse imperador podia vetar. Então, vamos ver, imaginemos assim, que houvesse o conclave. E se fosse escolhido, então, o cardeal Prevost. Mas o imperador da Áustria não gostasse dele, porque ele é americano, que seja. Então dizia, esse aqui não, vocês têm que fazer outra eleição, que eu não concordo com esse. E assim foi que aconteceu na época de São Pio X. E aí foi feita uma nova eleição e foi eleito o cardeal Sarto, que tomou o título de Papa Pio X. Então, uma das normas que ele fez para os próximos conclaves é que o imperador não teria mais a interferência de voto. Curioso que ele foi eleito exatamente por causa da interferência do imperador austríaco. Mas, no caso, ele diz não é certo que ele possa fazer isso. Então, desde essa data mudou-se, então, há 100 anos, um pouco mais de 100 anos atrás, mudou-se que não pode ter interferência no conclave. Além disso, podíamos pensar que nos primeiros séculos soberanos asseguraram ao Papa a independência, fazendo no seu próprio interesse mercês dos estados da Igreja. A história nos diz como os papas se tornaram senhores dos estados da Igreja. Logo nos primeiros séculos recebeu a Igreja Romana doações de grandes patrimônios. Como desde Constantino Magno, os imperadores e governadores imperiais deixaram de residir em Roma, os papas foram alcançando predomínio no território de Roma e no sul da Itália, sobretudo quanto à autoridade decadente dos imperadores bizantinos, foi impotente para assegurar aqueles povos contra as invasões dos bárbaros. É assim que São Leão, e não o imperador, foi quem salvou a cidade de Átila. São Gregório Magno foi o amparo do povo romano. Esta soberania, já radicada pela veneração e pelo auxílio efetivo, obteve a legitimação jurídica dos reis francos, que, tendo conquistado os territórios da Itália aos lombardos, fizeram doação aos papas da cidade de Roma, do Exarcado e da Pentáple, Pepino o Breve e Carlos Magno. Os papas perderam 17 vezes a cidade de Roma e outras tantas a recuperaram. Depois de 1809, sendo tomada por Napoleão I, foi restituída pelo Congresso de Viena em 1815. Então, se nós olharmos a história de Roma, juntamente, diferente da história, podemos distinguir três partes. Uma, história da Itália, história de Roma e história dos papas. Elas estão intercaladas, sem dúvida nenhuma, porque desde a ida de São Pedro para Roma, então a formação do cristianismo e do catolicismo, toda a história há uma interferência religiosa, seja na cidade de Roma, seja na Itália. Então,
Passando pelas épocas, e pensamos então na Idade Média, o Papa tinha uma autoridade moral e territorial. Então era um senhor e tinha até batalhas e soldados. Então, para nós que vemos no dia de hoje a igreja como uma autoridade moral e não de exército, temos uma compreensão diferente. Em 1859, foram roubados de novo ao Papa todos os seus estados, exceto a cidade de Roma. E em 1870, consumou-se o roubo sacrílego, sendo tomada Roma para ser capital do Reino de Itália. Então, Roma, que era da igreja, passou agora a ser a cidade que é a capital da Itália. Para atenuar o sacrilégio, o governo italiano publicou em 15 de maio de 1871 a Lei das Garantias, na qual se concedia ao Sumo Pontífice a inviolabilidade pessoal, as honras de soberano, uma dotação anual de 3.225.000 liras, a ocupação do Palácio do Vaticano e de Latrão e a liberdade de correspondência. Pio IX rejeitou essa lei e, como protesto, resolveu ficar prisioneiro voluntário no Vaticano. Durante essa situação, até que o governo italiano concluiu um tratado e uma concordata com a Santa Sé, assinada em Latrão a 11 de fevereiro de 1929. O primeiro resolveu a questão romana. A segunda regularizou a situação da igreja na Itália. Segundo esse tratado, é derrogada a lei das garantias. A Santa Sé aceita a unidade e integridade da Itália como capital em Roma, e o governo italiano reconhece a independência da Santa Sé e sua soberania sobre a cidade do Vaticano. Aí é que surge o Estado do Vaticano. Indissoluvelmente ligada a esse tratado, essa concordata põe termos à separação da Igreja e do Estado em Itália e adapta-se à prescrição do direito canônico. Resolvida essa questão romana, o Papa Pio XI. Interessante que o problema, nós vemos que começou com o Papa Pio IX. E agora, depois já teve o Papa Pio XI, e agora temos o Papa Pio XI. Então, começou com o Papa Pio IX, muito antes, em 1871. Enquanto com o Papa Pio IX já é 1920, Pio XI é já em 1929. Então é quase 60 anos essa discussão de qual é o território da igreja em relação à Itália e em relação a Roma. Essa questão foi resolvida pelo Papa então Pio XI, saiu pela primeira vez do Vaticano a 25 de julho de 1929. Então, quase 60 anos. Quer dizer, a igreja que tinha autoridade na Itália foi perdendo esse território para a formação do que nós conhecemos hoje como o país Itália, que era formada de vários reinos. Tinha a cidade do Vaticano, agora ficou como capital da
Itália, e nessa pressão depois, com Napoleão e seguintes, foi apertando e apenas a igreja ficou, como pode-se dizer, com 2 quarteirões dentro da cidade de Roma. Então, que é o Vaticano, aquela praça, e o Jardim do Vaticano e o Museu do Vaticano, e tem ainda algumas igrejas lá de fora. Então, a igreja perdeu territórios físicos para a Itália. O Papa também é independente de todo o poder espiritual, porque ele próprio possui a plenitude desse poder. Mas gostaria de, nesse momento, oferecer uma música honrando a Santa Teresinha do Menino Jesus. Nas ondas do rádio, a voz de um coração. Rádio Voz do Coração Imaculado. No ar, para amar. 11h46. Do teu belo jardim, Teresinha, onde as flores são sempre viçosas, deixa agora cair, ó Santinha, sobre nós uma chuva de rosas. Do teu belo jardim, onde as flores são sempre viçosas, deixa agora cair, ó Santinha, sobre nós uma chuva de rosas. Salve, ó Santa e formosa heroína da falange de Deus Redentor, entre os homens pregaste a divina lei celeste da paz e do amor. Do teu belo jardim, Teresinha, onde as flores são sempre viçosas, deixa agora cair, ó Santinha, sobre nós uma chuva de rosas, dessas rosas que um dia sorrindo prometeste às estrelas do céu, e que hoje estamos pedindo rosas, rosas em nome de Deus. Do teu belo jardim, Teresinha, onde as flores são
Estamos apresentando Verdades da Fé com o Padre Sávio. Jesus, Maria e José, eu vos amo, salvai alma. Estamos quase terminando o nosso programa Verdade da Fé, falando sobre o Santo Padre. Mas é interessante falarmos que o Papa é também independente de todo o poder espiritual. Falamos que ele é independente do poder temporal, mas também tem espiritual, porque ele próprio possui a plenitude desse poder. Quando a autoridade espiritual inferior se afasta do reto caminho, ela é demonstrada pelo superior. Porém, a autoridade superior só pode ser julgada por Deus. O Papa, nenhum juiz reconhece na terra superior a si, nem ainda mesmo um concílio ecumênico composto de todos os bispos do universo lhe é superior. Se contra o juízo do pontífice se apela para o concílio ecumênico, quem tal fizer fixa excluído da Igreja Católica. Muito interessante nós sabermos que o Papa, ele, pelo dogma da infalibilidade, ele é infalível em relação à fé e à moral quando fala ex cátedra, quer dizer que ele fala com a autoridade do Papa. Vamos dizer que o Papa, eu goste ou não goste do jogo de futebol, ele seja corintiano ou flamenguista. Isso não muda nada em relação à doutrina. Mas ele não pode ensinar algo contra a fé na qualidade de Papa. Então, ele dizer, se saísse um documento em que o Papa dissesse que usar anticoncepcional não é mais pecado, ele estaria contrariando a moral católica, então os mandamentos. Então, contra isso, ele não poderia falar como Papa. Poderia falar até, infelizmente, pessoalmente, dizendo, se uma mulher chegasse para ele, posso usar concepcional? Ele dizer, pode, você tem muito filho. Se ele fizesse isso pessoalmente, não está ensinando ex cátedra. Seria uma confusão muito grande. Exatamente é o que leva também, às vezes, com opinião particulares. Por exemplo, dizer-se que o inferno está vazio, ou que não existe o inferno. Ora, a posição pessoal dele, ele não pode ensinar isso como contra o ensinamento da igreja. Então, nisso, ele cairia em uma heresia. Então, as pessoas poderiam dizer, não, o Papa então caiu heresia, errou. Então, vai juntar os bispos do mundo inteiro num concílio e dizer que o Papa está errado. Não vale de nada. Porque só quem pode julgar o Papa é outro Papa. Poderia, então, anteriormente, os papas anteriores foram ruins? Foram. Teve papas que não foram fiéis à sua vocação. Muitas vezes nós falamos do Papa Alexandre VI, mas teve outros papas ruins. Teve, infelizmente teve, na parte humana. Moralmente ruim, pessoalmente ruim, mas não como ensinamento da igreja. Então, se houve erros de um Papa, só outro Papa futuro poderá dizer, ou o atual dizer dos papas anteriores, dizer, tal Papa errou nisso e nisso. Por isso eu estou corrigindo esse ensinamento dele e afirmando esse ensinamento que é da igreja. Mas, exatamente, nós vemos, então, respeito à autoridade ao Papa. Muitas vezes, antes de nós criticarmos ao Papa, devíamos perguntar,
Eu tenho rezado pelo Santo Padre, o Papa? Eu tenho feito a minha parte? Rezar? Ou só sei criticar o Papa? Então, rezemos pelo Santo Padre, o Papa Leão XIV. Terminando o nosso programa de hoje, gostaria de dar uma bênção a todos os ouvintes, pedindo pela intercessão de Santa Teresinha, que nos dê uma chuva de rosas, uma chuva de graças sobre cada um de nós e nossas famílias. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para defender, dentro de ti fortalecer, acima de ti para abençoar, te dando saúde de corpo e alma. Pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, de São José, de Santa Teresinha do Menino Jesus e todos os anjos santos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Fiquem com Deus, com a proteção de Nossa Senhora. Salve Maria. A Rádio Voz do Coração Imaculado apresentou o programa Verdades da Fé com o Padre Sávio.